E se a honestidade pudesse ser a ferramenta de manipulação mais poderosa que existe? Parece um paradoxo, né? Mas um único e chocante ato de sinceridade pode ser a chave para um engano perfeito. Hoje, a gente vai desvendar essa tática. Para a gente entender essa ideia, a gente precisa entrar na mente de um verdadeiro mestre do engano. O Conde Victor Lustig, um dos vigaristas mais audaciosos da história, disse uma vez: "Tudo perde a graça se não tem um otário em perspectiva." Essas palavras, elas já mostram a mentalidade de alguém que não vê a honestidade como um valor, mas sim como uma arma. A nossa história começa na Chicago de 1926, direto no Covil do Lobo, o escritório de Al Capone. Naquele lugar, a desconfiança não era só um sentimento, era o próprio ar que se respirava. Qualquer pessoa que entrasse por aquela porta era ou uma ameaça em potencial ou uma oportunidade a ser explorada. E é nesse ambiente que entra um homem surpreendentemente elegante, o tal Conde Victor Lustig. Sem hesitar, ele olha nos olhos do gangster mais temido da América e faz uma proposta que soa absurda. Me dê $50.000 e em 60 dias eu dobro o seu dinheiro. Capone, um homem que já tinha visto de tudo, ficou intrigado e resolveu testar a audácia daquele conde. Bom, vamos lá para a primeira parte, o golpe perfeito. Vamos ver como esse plano ousado se desenrolou na prática. 60 dias se passam. Exatamente. E Lustig volta ao escritório de Capone. Só que, em vez de um ar vitorioso, ele parece constrangido, quase derrotado. Ele se aproxima e, com uma sinceridade que parecia real, admite o fracasso. Dá pra imaginar a tensão na sala? Capone provavelmente já estava pensando em qual parte do rio o corpo de Lustig ia parar. E então, vem a jogada de mestre. Lustig não só pede desculpas. Ele abre o casaco e coloca os $50.000 originais na mesa de Capone. O plano falhou, ele diz: "Aqui está seu dinheiro de volta até o último centavo." Ele não só admitiu o fracasso, como devolveu tudo. E aqui vem o desfecho inacreditável. Capone fica totalmente desarmado, ele estava esperando ou $100.000 ou nada. Mas receber o dinheiro de volta, isso era inédito. Movido por essa demonstração de honestidade, Capone ficou tão impressionado que entregou a Lustig $5.000 para ajudá-lo. E esse, desde o início, era o verdadeiro objetivo de Lustig. Agora, vamos para a segunda parte, a psicologia do engano. O que Lustig fez não foi sorte, foi ciência. Por que esse golpe funcionou tão bem com um cara como o Al Capone? A técnica se chama honestidade seletiva. E a lógica por trás dela é bem simples. Um único gesto sincero funciona como uma cortina de fumaça, sabe? Ele encobre dezenas de outros atos desonestos. Ninguém espera a honestidade de um trapaceiro. E é exatamente essa surpresa que causa uma confusão emocional e baixa todas as nossas defesas. Dá pra gente dividir a genialidade do Lustig em 4 passos bem claros. Primeiro, a proposta audaciosa, que de cara já gera desconfiança. Segundo, o fracasso aparente, que confirma as suspeitas. Terceiro, e o mais crucial de todos, o ato de honestidade que destrói essa suspeita. E por fim, a exploração da confiança que surge dessa confusão toda. É uma coreografia perfeita da manipulação. A essência do golpe é a distração. Um gesto honesto vindo de alguém suspeito, isso cria um curto-circuito no nosso cérebro. É um princípio antigo que na China era chamado de dar antes de tomar. Ou presente, ou nesse caso gesto de honestidade, nos cega para a verdadeira intenção. Vamos para a terceira parte: presentes, graça e ingenuidade. Essa tática vai bem além da honestidade. O mesmíssimo princípio funciona com presentes, atos de bondade ou qualquer demonstração de nobreza calculada. Vamos ver 2 exemplos clássicos que ilustram isso perfeitamente. De um lado, o famoso cavalo de Troia, um presente tão grandioso que cega os troianos para o perigo escondido ali dentro. Do outro, um gesto mais sutil que a gente pode chamar de a bondade de Camilo, onde a nobreza se torna uma arma psicológica. Pensa só nessa história. Durante um longo cerco, um professor da cidade inimiga ofereceu as crianças da nobreza como reféns para o general romano Camilo. A resposta de Camilo? Ele devolveu as crianças e ainda mandou que elas açoitassem o professor traidor de volta para a cidade. Esse ato de nobreza chocou tanto os inimigos que eles se renderam na hora. A bondade calculada de Camilo foi mais poderosa que qualquer arma. Entrando na quarta parte, construindo uma falsa reputação. E se, em vez de um único ato, o manipulador construir pacientemente uma reputação de honestidade? Aí a tática vira uma estratégia de longo prazo, preparando o terreno para um golpe ainda maior. Olha só esse exemplo da China antiga. Um duque queria conquistar um reino vizinho. O que ele fez?
Primeiro, casou a filha dele com o governante inimigo. Depois, executou o próprio ministro por sugerir uma invasão, provando sua lealdade. O governante vizinho, totalmente convencido da amizade, relaxou a defesa. Semanas depois, o duque invadiu e conquistou o reino, que estava totalmente desprevenido. As primeiras impressões são muito poderosas. O financista Jay Gould, que era conhecido por ser super desconfiado, foi enganado por um vigarista que, logo no primeiro encontro, o ajudou a expor uma fraude. Esse gesto inicial de ajuda criou um ponto cego. A partir daí, Gould passou a confiar cegamente no homem, ignorou todos os sinais de alerta que vieram depois e perdeu milhões. Agora, a quinta parte. Quando a honestidade é suspeita. Ok, a tática funciona para quem quer parecer honesto. Mas e o inverso? E se todo mundo já sabe que a pessoa é uma mentirosa? Essa é uma boa pergunta. Se a pessoa já tem fama de trapaceira, um ato de honestidade repentino só vai aumentar a desconfiança. Então, o que fazer? A resposta é contraintuitiva. Tem que abraçar a má fama. E a gente volta para o mestre Victor Lustig. No golpe mais famoso dele, a venda da Torre Eiffel, ele sentiu que a vítima estava hesitando no último minuto. O que ele fez? Ele sussurrou que o salário dele como funcionário do governo era baixo e pediu um suborno. Imediatamente a vítima relaxou. Um funcionário corrupto? Ah, agora sim parecia real. A desonestidade confirmou a legitimidade da farsa. O diplomata francês Talleyrand era um mestre nisso. A fama dele de mentiroso era tão lendária que ele contava mentiras óbvias o tempo todo. Isso criava uma cortina de fumaça, tornando impossível para os adversários saberem quando ele estava de fato mentindo para enganá-los. A desonestidade visível dele era a sua melhor camuflagem. No final das contas, tudo volta a este princípio fundamental. Quando se vai tomar, deve-se primeiro dar. Seja um presente, um ato de bondade ou uma confissão honesta. A dinâmica não muda. O ato de dar desarma, confunde e abre o caminho para o tomar. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Na vida, nos negócios, nos relacionamentos, com que frequência a gente permite que um único gesto, um gesto calculado, defina todo o caráter de alguém. A honestidade seletiva não é apenas um truque de vigarista. É uma grande lição sobre o poder da percepção e, claro, sobre o perigo de baixar a guarda. Vale a pena pensar nisso.